Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, hoje trazendo um assunto que é essencial. Você sabia que a sua casa, a sua residência, o seu escritório, de repente a sua empresa, pode estar em cima de um terreno cujas vibrações não são as melhores? Você já ouviu falar de geobiologia? Pois é, uma ciência que trata de curar o solo, de curar as radiações que podem ser maléficas para o ser humano, que emanam muitas vezes de veios subterrâneos, de jazidas, de minérios, enfim, é uma série de energias que estão circundando o planeta, algumas benéficas e outras não tanto, que podem afetar o ser humano. Então, a geobiologia, junto com a radiestesia, desenvolveram uma série de técnicas e estudos para isolar, para tratar ambientes que nós podemos chamar assim de problemáticos. Então, hoje a gente vai conhecer juntos como é que a gente consegue curar o nosso imóvel ou o nosso terreno na entrevista de uma grande amiga nossa. Mas antes, claro, vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu like de confiança e caso você queira e seu coração assim o desejar, se quiser fazer uma doação ao canal Realidade Fantástica, pode fazê-lo através desse QR Code que está aparecendo aí no seu vídeo. É o apoia-se do nosso canal Realidade Fantástica e todo o insumo que nós recebemos, nós reinvestimos aqui no canal para sempre estar trazendo assuntos importantes para vocês. Obrigado de coração. Hoje nós vamos conversar com a Silvana Bighetti, que é geobióloga, radiestesista, escritora, especialista em Feng Shui e uma pessoa sensacional que tem conhecimento muito grande, que já vem fazendo um trabalho há muito tempo de tratamento de imóveis, de terrenos e etc. E vai nos explicar como é que funciona essa fascinante técnica de harmonização dos ambientes, dos terrenos e etc. Vamos para o papo. Então, vamos conversar com ela, com a Silvana, né, nossa querida amiga. Amizade e contato, estes que eu devo ao nosso outro querido amigo, Áureo Corrá, né, pioneiro da música Uhum. New Age aqui no Brasil, um dos maiores músicos e compositores espirituais do mundo, e que nos apresentou, né, nos colocou em contato com a Silvana, e foi uma aquisição, uma descoberta muito feliz. Tudo bem com você, Silvana? Tudo bom, tudo ótimo. Graças a Deus, só com friozinho, né? Aqui meio encolhidinha. Pois é, nós dois com cachecóis, né, porque realmente precisa Pois se é. proteger. Exato. Silvana, é o seguinte, eu na apresentação estava falando de toda a tua qualificação, do teu tempo de pesquisa, de atuação, né, em todas essas áreas, principalmente terapêuticas, mas hoje eu gostaria de enfocar um pouquinho mais essa questão da harmonização de ambientes e principalmente essa técnica de radiestesia que você aplica, que eu só ouvi falar através de você, que é trabalhando o próprio solo. Então É fala um pouquinho acupuntura. da radiestesia, dessa harmonização que você faz dos ambientes. Então, na verdade, é uma coisa que chama acupuntura de solo, né? A parte radiestésica, muita gente acho que conhece, né? Não cabe a mim ficar explicando tanto, mas todo mundo sabe que através da radiestesia você pode sentir, sintonizar um ambiente, um espaço e tentar descobrir o que está acontecendo no subsolo. Porque, assim, muita gente vê o asfalto e acha que embaixo dali não existe vida. Existe muita vida, existe rios subterrâneos, falhas geológicas, minérios, radioatividade, né, minérios radioativos, gases tóxicos, gases radioativos, tem tanta coisa acontecendo que acaba interferindo na saúde. Então, o meu foco dentro da geobiologia, ou dentro da radiestesia e dentro do Feng Shui, sempre foi a saúde, porque todo mundo cuida do físico, cuida da ginástica, da alimentação e esquece que a casa, o escritório, a fábrica, enfim, também tem atuação direta na tua parte física e pode dar umas interferências grandes e na saúde. Você fala, gente, eu já fui em 500 médicos e não acho que eu tenho, e não vai achar mesmo, porque o problema não é físico, mas é do ambiente. Então, através da radiestesia, da geobiologia, a gente detecta. Existem várias técnicas radiestésicas, mas para fazer a acupuntura de solo, eu utilizo dois equipamentos basicamente. O Dual Road, até te trouxe um, porque não Uhum. serve, não sei se dá para ver, Jamil. Tá dando para ver bem.
Tá vendo? Um dual road, ele é grande, não pode ser um dual road pequeno, até caiu aqui meu apoinho, deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Dá para perceber que ele é uma vareta grande, Sem né? dúvida. Porque quando você está num ambiente externo, de repente pode ter uma brisa, alguma coisa assim que pode interferir. Então, eu prefiro trabalhar com esse, porque tem aqueles menorzinhos, né, que a gente usa em casa. Então, o que que acontece? Eu utilizo o Dual Road para tentar encontrar o que a gente chama de ponto estrela. O ponto estrela é uma convergência de vários fatores. Então, pode ser um rio, cruzamentos de rios subterrâneos, cruzamentos de falha geológica, ou rio com uma falha, ou um cruzamento de uma rede Hartmann com um minério, entendeu? Então, qualquer coisa que está extraordinária, né, a gente detecta. Então, eu gosto de detectar com o Dual Road, que me ajuda muito. Depois que eu detectei com o Dual Road, o que que eu faço? Eu uso o meu pêndulo para definir o ponto exato. O que que acontece? Bom, todo mundo conhece pêndulo, né? Acho que Uhum. não preciso, né, mostrar. Eu gosto muito desse, que é o pêndulo egípcio, é o meu pêndulo preferido porque não dá interferência. Os pêndulos de cristal, eles sobrecarregam, eles estouram, é meio complicado. Então, o que que acontece? Aí eu defino o ponto exato. Para entender melhor, o corpo humano, ele tem vários meridianos. E a gente atua com a acupuntura para quê? Para liberar aquela área que está contaminada, ou que está com problema, ou que está obstruída. E a gente na Terra também tem os meridianos, que são exatamente esses elementos que eu te falei. Então, eu detecto o ponto exato. Aí, o que que a gente sabe? Existem várias camadas na Terra. Cada camada tem uma polaridade. E além de tudo, então, além de você ter esses rios, essas falhas, essas coisas, você tem a polaridade dos estratos que a Terra faz. Então, o que que a gente faz? Eu gosto de utilizar as varinhas de bambu. Então, você pode usar varinhas de metal? Você pode usar, mas eu não gosto. Eu prefiro utilizar coisas naturais. Então, eu uso uma varinha de bambu de 40, 50 centímetros. Eu faço uma perfuração e eu até onde o meu pêndulo define que eu já atingi um ponto específico de uma polaridade importante que vai fazer a diferença. E o mais importante também, Jamil, é assim, a gente tem os nozinhos, né, aqui Uhum. do bambu, a gente tem que ter essa gema para cima, você não pode inverter. Então, deixar a gema para cima, aí você faz um buraco, eu tenho uma perfuradora, né, que tem sei lá, uma perfuração grande, não sei como é que chama aquele pino, né? Aham. Aquele pino grande, e eu coloco esse bambu abaixo do solo, uns 2, 3 centímetros, para não machucar ninguém. Então, eu bato normalmente com um martelo de borracha, para não estragar, né? E coloco abaixo. Aí eu vou fazendo e vou medindo. Inclusive, a medida que eu preciso desse bambu, se é 40, se é 50, Ah, entendeu? Eu preciso identificar qual é a medida correta. E normalmente, por exemplo, quando tem um rio, eu tenho dois pontos, eu tenho a largura do rio. Eu tenho que trabalhar na extensão das duas áreas. E também eu não posso trabalhar só num ponto. Eu tenho que trabalhar em 2 ou 3 pontos, dependendo da carga que esse objeto, né, que está no subsolo, que seria um rio ou a falha, ele está atuando. Às ah, vezes, tá. por exemplo, um rio pode ser muito agressivo, então um rio violento, ou é um rio mais suave, ou apenas um pântano. Então eu sei exatamente as posições através da radiestesia aonde eu vou trabalhar. E principalmente quando é um rio, da onde vem essa água. Se ela vem de lá, então eu tenho que começar a trabalhar na parte de lá. Não Olha adianta só. trabalhar
estão para baixo, por exemplo, da casa, né? Eu tenho que trabalhar antes dele entrar na casa ou entrar no escritório, eu tenho que posicionar ele antes dele percorrer o caminho dele de ingresso no local que eu estou tratando, tá? Puxa, isso é interessante, Silvana, porque eu lembro que na outra entrevista, quando eu te entrevistei, nós falamos, inclusive, para ver como isso é sério, daquele livro clássico, né, Casas que Matam. Acho que é Jorge de la Exatamente, Forrest, se não me engano, o autor, exatamente, que ele atuava no mercado imobiliário e estava vendo que as pessoas estavam adoecendo em algumas casas, né? E as casas não alugavam por muito tempo ou não vendiam porque todo mundo ficava doente, algumas até pessoas até morriam. E exatamente. a acupuntura de solo ela visa corrigir essas falhas energéticas. Exatamente. Então a gente melhora, né, esse aspecto. E por quê? O que que acontece? O que que é importante, Jamil? É a gente ver locais de longa permanência. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório e na minha mesa, onde eu trabalho o dia inteiro, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que trabalhar aí. Agora, se está passando num corredor, ninguém mora no corredor, ninguém fica muito Exato. tempo. Então, a longa exposição é que é o maior risco. Então, tudo que acontece antes de chegar na sua casa, energeticamente, a gente tem que analisar. Às vezes, por exemplo, principalmente, né, com a rede Hartmann, a gente sabe que ela vem do norte para o sul, do leste para o oeste. Então, a gente sabe como é que funciona no planeta, que é eu ia falar calamita, né, em italiano, que é um magneto, né? Então a gente sabe. Então, o que que vem do norte que vai chegar na minha casa? Ah, tem uma linda floresta. Puxa, que bom. Ele está trazendo essa energia. Ah, tem um cemitério. Aí, esse cemitério está trazendo essa carga energética de dor, sofrimento, morte, tristeza, quer dizer, está vindo tudo. Então, a gente tem que analisar todos esses aspectos, mas o mais importante é saber aonde você está, o que está acontecendo. A tua cama, o sofá que você lê ou que vê televisão, sabe? Na mesa da cozinha, da sala de jantar, onde você come constantemente, onde os alimentos que você come estão expostos. Esses são os pontos importantes. Você já pensou se pegar um alimento contaminado? Quer dizer, você pega uma fruta que você fala, nossa, puxa vida, peguei essa fruta fresquinha, aí você põe numa zona que tem uma interferência grande, porque as pessoas não entendem, às vezes, que o que acontece? Existe uma ionização negativa, entendeu? Que sai, que emana do solo, né? Essa ionização negativa, o que que acontece? Ela provoca os radicais livres no nosso corpo, porque ela é tão espertinha que ela se gruda nas célulazinhas e libera os radicais livres, que fazem um estrago, que seriam os adolescentes enlouquecidos dentro do corpo. Então, eles afetam músculo, eles afetam órgãos, eles afetam ossos, eles vão causando problemas. Então, a gente eliminando esses radicais ou diminuindo essa ionização negativa que provoca esses Uhum. radicais, você melhora a tua saúde, Agora, entendeu? uma coisa que não ficou claro para mim, Silvana, é o seguinte: quando você faz essa acupuntura no solo, as varetas ficam permanentemente ou não? Você retira Ficam, depois? elas ficam, e assim, elas duram por volta de 3 anos, mais ou menos. Por isso que eu gosto de usar o bambu, né? Que eu acho o ideal. Por quê? Se você usar um metal, ele tá para sempre ali. Então, o que que vai acontecer? Ele pode enferrujar, ele pode, sei lá, acabar machucando alguém porque a terra vai solapando e ele fica exposto. Ele, entende? Ele deixa a função. O rio mudou de lugar, porque ninguém disse que o subsolo ele é rígido, que ele é fixo. Ele pode ir mudando, ele pode tendo alterações. Esse lençol freático, quem controla, né? A gente não sabe. Então, o que que acontece? O bambu, ele é uma coisa orgânica, da natureza. Então, ele vai se deteriorando, se decompondo. E mesmo que ele não se decomponha totalmente, o que que vai acontecer? Daqui 3 anos, a gente faz uma nova medição
e ele provavelmente não vai ter a função, ou o rio já mudou de lugar, ou a pessoa já mudou da casa, ela não está mais preocupada com aquele assunto. Enfim, eu prefiro usar sempre, 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 não a madeira, o bambu, que eu acho que o bambu, ele não é nem uma árvore, né? Então, ele cresce, 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 a gente corta, ele cresce. Então, é uma coisa, assim, muito prática, né? Tanto que hoje está sendo muito usado em móveis, em pisos e tudo mais, que assim a gente não destrói as árvores. Agora, Silvana, me diga uma coisa: quais são os sintomas que uma pessoa pode apresentar, seja vivendo numa área de risco, vamos chamar assim, energeticamente, seja no campo ou na cidade? Quais são os sintomas que geralmente começam a aparecer nas pessoas ou até no ambiente, quando ela está em cima de uma. Primeira coisa, na pessoa, dores. Dores em qualquer parte do corpo. Então, dores principalmente muscular, dores nas juntas, as pessoas começam a se sentir mal, insônia, né? É um outro sintoma. E também, assim, por incrível que pareça, as pessoas podem desenvolver tumores, né? Uhum. E que isso é muito grave. Então, principalmente a parte de micro-ondas, contaminação elétrica, essa parte já é mais complicada até de você proteger. Que o pessoal fala, mas e como que a gente combate o micro-ondas, que é as ondas de Wi-Fi? Não combate. Elas atravessam parede. Então, não tem. Às vezes, você na tua casa, eu, por exemplo, eu desligo tudo à noite, né? Eu não tenho Wi-Fi, eu não tenho nada. Só que meu vizinho tem. É. Então, sabe, não adianta, você não consegue. O que que a gente pode fazer? Amenizar. Então, amenizar, tendo plantas, andando em lugares mais, assim, caminhando descalça, indo em lugares de natureza, né, tentando desestressar um pouquinho e descontaminar um pouquinho, mas a gente não se liberta de tudo, não. Mas os sintomas são as doenças, principalmente ao início, aquelas que você não detecta. Outro fator que acontece muito, muito, irritação. A pessoa chega em casa, por exemplo, ela fica no mau humor, ela fica irritada, às vezes não tem nem vontade de voltar para casa, porque sente um ambiente estranho, pesado, e parece que tudo começa a encrencar, começa a dar problema nos aparelhos, vazamento. Olha, assim, é uma cadeia de coisas que começam a criar uma dificuldade de viver ali naquele local, ou de trabalhar naquele local. Você começa a brigar com todo mundo, sabe? É uma coisa que altera tanto a tua personalidade, teu bom humor, quanto a tua parte física. Tem que entender o que está acontecendo, tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Com certeza. Agora, claro, eu imagino que esse trabalho, Silvana, que você faz só pode ser feito presencialmente, né? Você precisa ir até o É, lugar, fazer o diagnóstico e atuar. Se você lembrar, você consegue pensar um caso assim que você possa nos contar onde teve algum problema e você foi lá, atuou e resolveu? né? Então, assim, primeira coisa, Jamil, eu para descobrir o problema, eu não necessariamente preciso ir lá. Eu posso ter a planta e detectar exatamente onde está passando e como é o fluxo, por exemplo, daquele rio. E como o padre Mermé, você conhece, você sabe a história dele, que ele descobriu as maiores jazidas de minério aliás, de diamante na África do Sul sem nunca ter ido para lá, né? Então, ele era um caso especial. Mas então, graças a Deus, eu também tenho assim uma certa habilidade em detectar algumas coisas na planta. Depois que eu estou na planta, eu vou no local. Aí sim, aonde eu vou instalar os aparelhos, as agulhas, né, de bambu, e muitas vezes eu uso menires também. Menires. Os menires, porque não necessariamente, por exemplo, numa fazenda, como é que você faz? Você, sabe, é muito complicado. Então, muitas vezes, você utilizando um menir, que tem também essa função, ele altera toda essa parte, sabe, de energização do terreno, ele modifica, ele tem essa capacidade. E a gente entende isso utilizando pedras específicas
que são pontudas, tem que enterrar, muitas vezes elas têm que estar, sei lá, abaixo, 1 metro para baixo, sabe? Mas elas têm uma função ampla. Enquanto que eu faço isso para, sei lá, 100 metros, 200 metros, né, no máximo, o menir ele atinge quilômetros, entendeu? Então, modifica bastante. Mas, então, eu vou te contar um caso muito interessante. Tinha um engenheiro, e todo engenheiro, né, ele é mais assim, morava aqui em São Paulo, em Alto de Pinheiros. E eles me chamaram e ele falou assim: Olha, eu não acredito em nada disso, mas alguém me indicou, eu queria que você desse uma olhada. Eu tenho muita dor, eu acordo com mais dor na perna do que quando eu estou durante o dia, eu não sei o que que é, só pior. Eu falei, tá bom, vou dar uma olhadinha. Eu fui, detectei, tinha um cruzamento, como eu te falei, de rios violento. E esse cruzamento ficava bem embaixo do lugar onde ele estava, né, onde ele dormia. E aí eu falei, bom, tudo bem, eu fiz várias agulhas, né? Eu coloquei várias agulhas, como eu te falei, eu vou medindo, eu tenho que eu uso muito a minha reguinha do Bovi, né? Então eu vou medindo se está ok, quanto subiu de energia, até que eu atinja um nível, vamos dizer, de 9.000, porque 10.000 angstroms sempre é como se fosse um templo sagrado, tá? Então eu não tenho nunca essa pretensão, né? Porque eu acho muito difícil. Mas se eu já atingi o nível de 9.000, 9 e pouquinho, eu já estou muito feliz. Então, deixei tudo em ordem. Passou uns dias, ele me liga, ele fala: Olha, eu não sei o que você fez, não me interessa, a dor passou. E para mim, isso funcionou. Então, eu fiquei muito feliz, né, ainda vindo do engenheiro. Agora, mesmo assim, ele continuou dizendo que não acreditava em nada que eu tinha feito, mas que deu certo. Não sei o que foi, mas funcionou. Então, foi muito engraçado, né? Não, isso é sensacional, né? Mesmo vendo o resultado, a pessoa teima ainda em não acreditar. Mas Exatamente, ele falou, não, não acredito, o né? mais Então, importante é que resolveu para ele. Silvana, você ainda faz esse trabalho, ou seja, você ainda pode ser contactada por pessoas que estejam tendo problemas sim, para ainda fazer esse faço. tipo? Sim, sim, ainda faço esse trabalho. Então, por isso que eu estou colocando o contato da Silvana aí, se você quiser consultá-la, para mim, é uma das melhores profissionais, né? E uma das raras, né, nessa Obrigada. área aqui no Brasil, que consegue fazer toda essa limpeza. Isso é muito importante, mais importante do que você imagina. Silvana, vamos falar um pouquinho também, uma dúvida minha, qual que é a relação de tudo isso com as famigeradas linhas leis? Não sei se você já ouviu falar, né, que o planeta todo é cruzado por essas linhas. Então, o que acontece é assim, existem muitas linhas no planeta. Então, a gente tem a rede Hartmann, tem a rede Curie, tem a rede Sagrada, tem as linhas Lacey. O que acontece? Essas linhas, elas transportam cargas, né? Cargas energéticas. E elas têm uma diferença de posicionamento. Então, por exemplo, as Hartmann têm 1 metro, 2 metros, vai de diferença, mas elas não são retinhas. Isso que as pessoas acham que elas são sempre assim, né? Não, elas não são paralelas. Às vezes elas ficam mais próximas, às vezes elas alargam. E todas essas linhas, elas têm uma ligação com a atividade física sei lá, da nossa criação, como nós somos criados. Então, a gente está acostumada com o campo magnético que o planeta gera, com todas essas linhas e com todas essas irradiações, só que, na verdade, como houve tantas mudanças no planeta, cresceram, né, tantas cidades, destruíram tantas montanhas e tantas florestas e tantos rios e tantos lagos e mar. Agora, há pouco tempo, né, o mar que está secando ali na região da Ásia Central, que a gente vê, né, que tudo está mudando. Essas linhas, elas em alguns certos momentos, elas acabam criando até um peso maior, né, para a gente. E as pessoas começam a se sentir, de certa forma, um pouquinho mal, né, também. Porque está mudando a força desse campo magnético emitido. E, de todo jeito, por exemplo, cada linha, se você souber utilizar
né, esse transporte energético que elas trazem com elas, que elas não só são assim direcionadas nessa posição, ou norte-sul, ou nordeste, ou noroeste, né? Elas têm, cada uma tem um posicionamento, elas têm altura também, que muita gente esquece, pensa que elas são planas. Quando você vê o desenho das linhas, elas são planas, mas não é, elas não são, elas têm altura. Então, quando eu falo, gente, existe interferência até o 18º andar de um prédio, é verdade, porque elas têm altura, altitude muito grande. Algumas chegam até na estratosfera, não é? Então, a gente tem que entender qual é a função de cada uma e como a gente pode utilizar para benefício próprio. Por isso que tem que fazer uma análise grande, né, do ambiente para saber o que está chegando, da onde está chegando e como que eu posso me aproveitar dessas ondas energéticas, né, para poder melhorar não só a minha saúde, mas o bem-estar, a harmonia, a tranquilidade, a serenidade que a gente possa ter, né? Então, Isso é fantástico. Você sabe, Silvana, que você falou, eu não lembro se você chegou a mencionar na primeira entrevista que nós tivemos, mas de qualquer forma você tocou num ponto que eu só encontrei em raríssimos livros de ocultismo e que pouquíssimas pessoas sabem, que é a verdadeira função dos menires, dessas pedras que a gente encontra no mundo todo e que ninguém sabe para que serve, inclusive os Moai, da Ilha de Páscoa. E exato, e o segundo Stonehenge também, né? Que todo mundo estuda tanto, né? Na Inglaterra. Exatamente, exatamente. Stonehenge, né? O pessoal, não, é um calendário astronômico, não é isso. Mas segundo alguns livros de ocultismo raros, na verdade isso é remanescente da sabedoria atlante, justamente para equilibrar essas forças naturais onde elas poderiam ser desequilibradoras, eles tinham esse conhecimento de estar tá plantando esses menires. E você faz isso no seu trabalho, achei fascinante isso. A gente chama ambientes déboles, né? Na verdade, que são os ambientes que estão completamente desbalanceados. Então, a gente utiliza bastante os menires, né? Tem que escolher, você tem que ir numa pedreira, tem que, né, perder um certo tempo, olhar um por um, ver, medir, sempre radiestesicamente, né? Eu sempre meço. Então, é um trabalho, não é simples, é complicado. Depois você tem o transporte, você tem a instalação, né, dessa pedra, então a pessoa tem que estar disposta, né, a fazer um trabalho desse que é muito interessante. Agora, numa casa, às vezes a pessoa até gosta, como uma coisa decorativa, você pode colocar meio no jardim, decorativa, e é óbvio que você não vai precisar pôr um menir gigante, né, porque você está utilizando numa área menor, mas é muito bacana. Agora, Silvana, nesse prisma, é possível que existam objetos, por exemplo, que a pessoa adquiriu, sei lá, fez uma viagem longa, adquiriu um objeto histórico, exótico, mas aquele objeto ele traz uma energia ou ele desarmoniza. Isso é possível acontecer? Sim, bastante. Assim, por exemplo, o quadro. Quando um pintor pinta um quadro, qual é a emoção dele? Ele está triste, ele está feliz, ele está com um pensamento suicida? O que que foi? Ele bota energia naquele objeto. Então, qualquer objeto que não seja teu, adquirido, que é recém-feito numa fábrica, né, que não tem envolvimento emocional, ele pode te causar, principalmente coisas antigas. Eu não compro nenhuma antiguidade sem medir. E muitos clientes meus também, às vezes eles veem algum objeto, eles me passam a fotografia, eu dou uma analisada, falo ok, não ok, porque tem objetos que você consegue limpar energeticamente. Tem outros que têm um ranço tão grande, uma coisa tão grande que só existe uma solução, que é a doação. O amor de doação é o que limpa qualquer coisa, porque é tão desprendido, é tão sem interesse, é tão verdadeiro e único que aquilo é como se fizesse, né, o Harry Potter, a varinha mágica, puff. Então aquilo limpa. Quando você doa para alguém,
não para uma pessoa, não, porque você tem sei lá, um copo com problema, você fala, ah, não, vou dar, ela que se vire. Não. Quando você doa para uma entidade, que é onde ela vai reverter aquilo num benefício para um monte de pessoas, né? Ah, vou doar para essa creche, eles vão vender, eles vão ganhar o dinheiro. Então, esse amor, esse desprendimento é muito legal. Eu tive uma história que, assim, que foi muito interessante. Numa mesma casa, tinham dois quadros que eu fiquei assim, pasma. Era um quadro com três índiozinhos, o primeiro quadro, três índios, era um quadro grande, tinha uns 2 metros de largura, que era o rosto de três índiozinhos jovens, né? Tão tristes, tão tristes, tão tristes. Eu falei, gente, mas que quadro pesado, pelo amor de Deus, né? Aí eu fui dar uma analisada, o quadro não era para ficar naquela parede. Eu falei, gente, que engraçado, né? Eu falei, bom, e eu ando com o pêndulo pela casa como se fosse um scanner. Ele vai me mandando, ele vai me empurrando, né? E eu fui indo, indo, indo. Tinha uma outra parede. Até falei para a Denise na época, né? Eu falei, Denise, vamos mudar esse quadro aqui, né, de lugar? Não acho que tá bom. Você se importa? Ela falou, não. Eu pus o quadro, tinha no meio de plantas, tinham várias plantas. De repente, eu olho aqueles índiozinhos tudo sorrindo. Eu falei, gente, acho que eu tô louca, né? Agora eu tô, acho que eu tô louca. Aí ela virou para mim, ela falou: escuta, meus índios estão dando risada, ou a impressão minha. Eu falei, eu também achei. Na verdade, eu acredito que um efeito ótico, porque onde eles estavam era mais sombra, era de um jeito, sei lá, que não tinha. E ali era luz, com meio de plantas, então parecia que o quadro estava sorrindo. Eu falei, bom. Então, tudo bem, né? Que se a gente está maluca, então estamos maluca para o bem. E o quadro ficou realmente feliz ali naquela posição. Aí tinha um outro quadro que eu estava muito incomodada, porque eu vejo no ambiente, às vezes, o que tem de pesado e tal. E era um quadro que tinha uma mansão gigante, tinha uma janela lá no alto, com uma sombra estranha, como se tivesse um ser estranho ali. E eu medi, o quadro tinha uma energia péssima, pesadíssima, pesadíssima. Eu falei, olha, Dê, desculpa te falar, mas esse quadro não dá para você ter na minha casa, na tua casa. Ela virou, ela falou, não, você não sabe, era o sócio do meu marido, tinha esse quadro, ele tinha pavor do quadro, mandou para cá. Eu falei, e você pegou? Quer dizer, se ele não gostava do quadro, tinha uma sensação ruim, você pôs na tua casa. Ela, ai, vou tirar agora, vou me livrar disso rapidinho, rapidinho. Então, você Puxa vê vida. que é uma coisa assim incrível, mas a energia que a pessoa coloca no objeto, ou quando ele é teu, ele fica impregnado com a tua essência, né? Então, por exemplo, usar roupa de outras pessoas não é legal. Ao menos que você limpe, bota um sal grosso, faça alguma coisa, você nunca sabe o que vem, né? Então, precisa tomar bastante cuidado, medir as pessoas. Jamil, elas são, de certa forma, intuitivas, sabe? Então, é isso que às vezes eu brinco com algumas clientes, eu falo, mas por que que você está me perguntando se você já sabia? Então, eu tenho uma cliente que ela falou, olha, essa minha mesa era da minha sogra, eu não sei, eu tenho uma cisma, eu não gosto, eu não gosto. Então, eu fui medir, era um horror. Verdade, era um horror, tinha assim, muito pesada. A gente teve que fazer um trabalho de limpeza, né? Uma outra cliente também, a Renata, ela com quadros da cunhada. A cunhada é complicadíssima, é uma pessoa. E ela, eu nem sabia. Ela falou: ai, Sil, tem alguma coisa na minha casa, não sei o quê. Eu peguei, falei: me manda a planta. Olhei, falei: olha, nessa sala, tem nesse lugar, tem nesse canto, alguma coisa muito pesada. Ela: ai, são os quadros da minha cunhada. Então, entendeu? É assim, é Entendi. impressionante, impressionante. Silvana, que conhecimento, que sabedoria. Eu acho que essa é uma entrevista libertadora. E você vai concordar comigo, você que está acompanhando, porque você trouxe tanto conhecimento e tantas chaves que podem resolver muitos problemas. E por isso que eu estou recomendando novamente. Os dados da Silvana estão aparecendo aí. Se você quiser fazer uma consulta radiestésica do seu local, da sua propriedade, às vezes de um bem. Ela acabou de falar, às vezes você adquiriu um bem, uma estátua, alguma coisa, está com uma pulga atrás da orelha, ou está acontecendo alguma coisa estranha. Você pode consultar a Silvana,
Vale a pena. Inclusive, na outra entrevista, Silvana, eu falei que você é muito parecida com a Bárbara Eden, né? Que fez a Dini é um Gênio. Eu acho que você é a nossa Dini, viu, aqui do Brasil, viu? Então, você é a nossa Dini, a nossa Tá bruxinha bom. aí, a nossa. Eu já não sei piscar, né? Isso. Mas você lembra ela assim. Olha, eu quero lembrar também que a Silvana é autora de um livro sensacional que ela teve a bondade de mandar aqui pra gente, que é o Mistérios, Magias e Consciência Cósmica. Eu li, minha esposa leu, e nós ficamos assim encantados, inclusive com a coletânea, com a riqueza desse livro, onde você vai ter quase que um catálogo de ciências esotéricas, terapias alternativas. E esse livro ainda está no prelo, ele pode ser adquirido, Silvana? Ele tá, olha, tem vários lugares, acho que até na Amazon também, né? Ainda as pessoas encontram. A editora me falou que talvez a gente vai fazer já uma segunda edição, porque praticamente está esgotado. Então, eu tenho até que falar com eles essa semana para a gente resolver como é que nós vamos fazer isso. Mas é aquilo que você falou, é uma pinceladinha, é uma noção de cada coisinha, porque eu acho que se as pessoas tiverem essa noção, se interessar, aí ela vai atrás, aí ela vai buscar, aí ela vai se aprofundar, né? Então, Perfeito. Então a gente recomenda, olha lá, Mistérios, Magias e Consciência Cósmica. Está aparecendo aí para você o livro. Dá uma busca aí, vê na Amazon. Vale a pena obrigada, mesmo, Jamila. principalmente para quem está se iniciando agora em esoterismo, ocultismo, terapias integrativas. Silvana, obrigado por toda Eu essa que oferta, esse agradeço. ofertório que você nos fez, do teu conhecimento, do teu tempo, por que não dizer da tua sabedoria? E quero que você venha mais vezes, viu? Eu não vou demorar mais tanto para te convidar, porque você, olha, tem muito conhecimento. Muito obrigada. Você é um amor de pessoa muito querido. Um beijo bem especial para você, para sua esposa. E eu falo assim, que sou muito fã, acho que eu sou fã número um do teu programa e eu aprendo demais com vocês também. Muito Obrigado, obrigada, querida. viu, Obrigado. Jamila? Aprendemos uns com os outros, né? Gratimile Isso mesmo, e namastê. namastê. E lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.